Olá, meu querido irmão e minha querida irmã. Você já sentiu que algo diferente está acontecendo na sua vida, mas não consegue explicar exatamente o que é? Uma inquietação no coração, mudanças inesperadas ao seu redor, ou uma sensação de que Deus está preparando algo maior? E se eu te dissesse que esses sinais podem ser a ação do Espírito Santo, transformando sua história de uma forma que você nunca imaginou? Muitos passam por mudanças sem perceber que Deus está agindo, preparando um caminho de bênçãos e crescimento espiritual. Mas como saber se é realmente Ele operando? A verdade é que Deus nunca nos deixa sozinhos. Quando o Espírito Santo começa a agir, Ele nos guia, transforma e nos leva a uma vida muito melhor. Mas às vezes, no meio das dificuldades, não conseguimos perceber os sinais que Ele está enviando. Talvez você esteja enfrentando desafios, provações ou momentos de incerteza. Mas será que isso faz parte de um plano divino? Será que Deus está, neste momento, preparando algo grandioso para você? A Bíblia nos ensina que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. E isso significa que até as mudanças que parecem difíceis podem ser parte de um processo de transformação espiritual. Hoje você vai descobrir 10 sinais claros de que o Espírito Santo está mudando sua vida para muito melhor. E o último sinal é o mais poderoso de todos. Se você já sentiu que Deus está tentando falar com você, mas não consegue entender completamente sua mensagem, este vídeo pode abrir os seus olhos para algo extraordinário. Vamos juntos examinar esses sinais e compreender como permitir que essa transformação divina aconteça sem resistência. Antes de continuarmos, escreva nos comentários: Espírito Santo, guia minha vida. Seu comentário será um ato de fé, declarando que você deseja essa mudança divina. Compartilhe também essa mensagem, pois há muitas pessoas que precisam entender o que Deus está fazendo em suas vidas, mas ainda não conseguem enxergar. Seu gostei e sua interação ajudam essa palavra a alcançar quem precisa ouvir essa revelação. Agora, prepare-se, pois os próximos minutos podem trazer clareza para muitas coisas que já estão acontecendo em sua vida. Deus já começou uma obra em você, e hoje você vai aprender a reconhecer cada sinal que Ele está te enviando. Vamos juntos descobrir os mistérios da ação do Espírito Santo e como Ele pode estar te conduzindo para uma nova fase repleta de bênçãos e crescimento espiritual. Sinal 1. Um novo desejo por Deus. Você já percebeu que, de repente, seu coração anseia mais por Deus? Talvez você tenha sentido uma vontade irresistível de orar, de ler a Bíblia ou de se afastar de coisas que antes pareciam normais, mas agora já não fazem sentido. Esse é um dos primeiros sinais de que o Espírito Santo está operando uma transformação profunda em sua vida. A Bíblia nos ensina que ninguém busca a Deus por conta própria, mas é o próprio Espírito Santo quem desperta esse desejo dentro de nós. Em João 6,44, Jesus diz: "Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer." Isso significa que esse desejo crescente de se aproximar do Senhor não é uma simples coincidência. É Deus chamando você para um relacionamento mais profundo com Ele. Talvez você tenha notado que ultimamente sente um incômodo ao assistir a certos programas, ouvir determinadas músicas ou participar de algumas conversas. Coisas que antes pareciam normais, agora pesam em sua consciência. Isso acontece porque o Espírito Santo está limpando seu coração e te conduzindo para uma vida mais santa e alinhada com os planos de Deus. Ele coloca em você um desejo genuíno de viver segundo a vontade divina. Mas esse despertar espiritual pode vir acompanhado de desafios. Você pode enfrentar resistência, seja de amigos que não entendem essa mudança
ou até mesmo de sua própria mente, que luta contra hábitos antigos. É nesse momento que você deve perseverar. Filipenses 2:13 nos ensina: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Ou seja, se o desejo por Deus cresceu em seu coração, não ignore isso. Ele mesmo está operando essa transformação e te capacitando para viver segundo seus propósitos. Se você sente que esse sinal já apareceu em sua vida, escreva nos comentários: Espírito Santo, aumenta minha sede por ti. Esse é um testemunho público de que Deus está agindo em você. No próximo bloco, vamos falar sobre um outro sinal poderoso: como o Espírito Santo muda nossa forma de enxergar as dificuldades. Você vai perceber que até as lutas e provações ganham um novo significado quando Deus está no controle. Sinal 2. Uma nova forma de enxergar as dificuldades. Você já percebeu que situações que antes te deixavam desesperado agora não te abalam da mesma forma? Ou que, em meio às dificuldades, você sente uma paz inexplicável? Esse é um dos sinais mais claros de que o Espírito Santo está transformando sua vida. Quando ele age, nossa perspectiva muda e passamos a ver as provações não como castigos, mas como oportunidades para crescer espiritualmente. A Bíblia nos ensina isso em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso significa que mesmo as lutas e tribulações fazem parte de um plano maior. Quando o Espírito Santo está em ação, ele nos dá discernimento para entender que cada situação difícil pode nos moldar e nos aproximar ainda mais de Deus. Antes, talvez você reclamasse ou se revoltasse diante de um problema, mas agora você sente uma confiança maior em Deus. Você percebe que, ao invés de desespero, há esperança. Isso não significa que você não sente dor ou tristeza, mas que mesmo em meio às adversidades, você confia que Deus está no controle. Isso se chama fé verdadeira e é uma das maiores obras do Espírito Santo em nós. Veja o exemplo de Jó. Ele perdeu tudo: bens, família e saúde. No entanto, mesmo em meio à dor, ele declarou: o Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Essa força não veio dele mesmo, mas de um relacionamento profundo com Deus. O Espírito Santo fortalece aqueles que se entregam ao Pai e os ensina a confiar, mesmo quando a situação parece sem saída. Se você tem passado por momentos difíceis, mas sente que algo dentro de você mudou, que agora você enxerga essas lutas com mais maturidade e fé, saiba que esse é um forte sinal de que o Espírito Santo está trabalhando em sua vida. Deus está te ensinando a confiar nele, e essa confiança te levará a grandes vitórias. Escreva nos comentários: eu confio em Deus, Ele está no controle. Essa declaração de fé reforça sua confiança e pode inspirar outras pessoas que também estão passando por dificuldades. No próximo bloco, vamos falar sobre um outro sinal poderoso: como o Espírito Santo nos ensina a perdoar verdadeiramente, mesmo quando parece impossível. Você já teve dificuldades em perdoar alguém? Então, não perca o próximo ensinamento. Sinal 3. Um coração que aprende a perdoar. O perdão é uma das maiores marcas da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Quando ele começa a nos transformar, sentimos uma mudança profunda em nossa forma de lidar com ofensas, traições e mágoas. Algo que antes parecia impossível, perdoar alguém que nos machucou profundamente, agora se torna um caminho necessário para a paz e o crescimento espiritual. Jesus nos ensina em Mateus 6, 14 e 15, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará.
Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas. Essas palavras são fortes, mas refletem uma verdade divina. Quando aprendemos a perdoar, liberamos o poder de Deus para agir em nossa vida e remover qualquer amargura que possa estar nos prendendo. Se o Espírito Santo está operando em você, talvez tenha começado a perceber que algumas mágoas antigas já não doem tanto. Ou, quem sabe, você sente um desejo inesperado de liberar perdão para alguém que antes parecia imperdoável. Esse é um sinal claro de que Deus está te moldando à imagem de Cristo. Afinal, Jesus, mesmo sendo crucificado injustamente, orou ao Pai dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Perdoar não significa ignorar o que aconteceu ou aceitar injustiças. Significa libertar seu coração da prisão da mágoa e deixar Deus ser o juiz de todas as coisas. Quando entregamos as ofensas para Ele, o peso desaparece e experimentamos uma paz que o mundo não pode dar. O Espírito Santo nos ensina que o perdão não é uma fraqueza, mas um ato de obediência e amor. Se você sente que Deus tem trabalhado essa área em sua vida e já começou a perdoar de forma mais sincera, escreva nos comentários: Senhor, eu escolho perdoar. Esse é um passo de fé que pode liberar grandes bênçãos sobre você. No próximo bloco, vamos falar sobre o quarto sinal da ação do Espírito Santo: um desejo profundo de servir a Deus e ao próximo. Você já sentiu essa vontade crescer dentro de você? Então, continue comigo. Sinal 4. Um desejo profundo de servir a Deus e ao próximo. Em sinal 5. A transformação das palavras e atitudes. Quando o Espírito Santo começa a agir em nossa vida, ele nos conduz a uma transformação tão profunda que nosso coração se volta naturalmente para o serviço a Deus e ao próximo. Esse é um dos sinais mais evidentes da presença dele em nós. Antes, podíamos viver apenas para nossos próprios interesses, mas agora sentimos um desejo crescente de ajudar, de ser útil, de fazer a diferença no reino de Deus. A Bíblia nos ensina em Gálatas 5:13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Isso significa que, quando o Espírito Santo nos liberta, ele nos impulsiona a usar essa liberdade para edificar outras vidas. Sentimos vontade de contribuir, de evangelizar, de cuidar dos necessitados. Essa mudança não é um esforço humano, mas a obra de Deus dentro de nós. Você tem sentido um desejo maior de trabalhar na igreja, de se envolver em ações que ajudam os outros? Isso é um sinal claro da presença do Espírito Santo te moldando para os propósitos do Pai. Jesus veio para servir e, quando somos transformados por Ele, começamos a seguir o mesmo caminho. Mas essa transformação não para por aí. Junto com o desejo de servir, o Espírito Santo também muda nossas palavras e atitudes, o que nos leva ao quinto sinal. Antes, talvez falávamos sem pensar, magoávamos os outros com palavras duras ou nos irritávamos facilmente. No entanto, quando Deus começa a agir, percebemos que nossas palavras se tornam mais brandas, nossas reações mais controladas e nosso comportamento reflete mais o amor de Cristo. Efésios 4:29 nos ensina: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele transforma a forma como falamos, nos afastando de palavras de ódio, fofoca, mentiras e impaciência. Em seu lugar, ele coloca palavras de vida, sabedoria e encorajamento. Você já percebeu que tem evitado discussões desnecessárias, que antes respondia de uma maneira, mas agora busca agir com paciência,
que suas palavras têm edificado mais do que ferido. Isso não é apenas crescimento pessoal, mas um sinal direto de que Deus está te moldando. Se você sente esses sinais em sua vida, escreva nos comentários: Senhor, transforma minhas palavras e ações. Esse é um compromisso com Deus para permitir que Ele continue essa obra em seu coração. No próximo bloco, vamos falar sobre como o Espírito Santo nos dá discernimento e nos ensina a reconhecer a voz de Deus. Você já sentiu Deus falando com você de maneiras que antes não percebia? Então, fique atento ao próximo sinal. Sinal 5. Transformação das palavras e atitudes. Quando o Espírito Santo começa a agir em nossa vida, uma das primeiras mudanças visíveis ocorre em nossa maneira de falar e agir. Esse é um dos sinais mais evidentes de sua presença, a transformação das palavras e atitudes. Antes, talvez você falasse sem pensar, reagisse impulsivamente ou até mesmo magoasse as pessoas ao seu redor com palavras duras. Mas quando Deus opera dentro de nós, Ele nos ensina a sermos mais cuidadosos, mais pacientes e mais sábios em nossas palavras. A Bíblia nos ensina em Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Isso significa que o Espírito Santo nos leva a abandonar palavras negativas, críticas destrutivas e conversas vazias, substituindo tudo isso por palavras de encorajamento, sabedoria e amor. Quando Ele nos transforma, começamos a perceber que certas piadas, fofocas ou julgamentos que antes pareciam normais, agora nos incomodam. E não é apenas a fala que muda. Nossas atitudes também são moldadas para refletir o caráter de Cristo. Antes talvez você se irritasse facilmente ou agisse movido pela raiva, mas agora você percebe que há um desejo maior de agir com paciência e compreensão. Gálatas 5:22-23 nos ensina que o fruto do Espírito inclui mansidão, domínio próprio e amor. Se essas características estão surgindo na sua vida, é um forte sinal de que Deus está te transformando. Se você percebe que suas palavras e ações estão mudando, escreva nos comentários: Senhor, transforma minhas palavras e atitudes. Essa é uma declaração de fé e compromisso com Deus. Sinal 6. Discernimento espiritual. Além de mudar a forma como falamos e agimos, o Espírito Santo nos concede um dom precioso, o discernimento espiritual. Esse dom nos permite enxergar além do que é visível, entendendo o que realmente vem de Deus e o que é engano. No mundo em que vivemos, há muitas vozes tentando nos influenciar. Algumas para o bem, outras para o mal. Mas quando o Espírito Santo está presente, Ele nos ajuda a identificar o que vem do Senhor e o que pode ser uma armadilha. 1 Coríntios 2,14 nos ensina: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Talvez você já tenha sentido um incômodo ao ouvir certas pregações, participar de conversas ou até mesmo tomar algumas decisões. Pode ser que antes você não percebesse certos perigos, mas agora algo dentro de você te alerta. Esse alarme interno é um dos sinais claros de que o Espírito Santo está te protegendo e ensinando a distinguir a verdade da mentira. Discernimento espiritual não significa julgar os outros, mas sim buscar a direção de Deus em tudo. Isso nos ajuda a evitar caminhos errados, relacionamentos tóxicos e até mesmo situações que poderiam nos afastar da presença do Pai. Se você tem percebido que sua sensibilidade espiritual está aumentando e que Deus tem te dado mais clareza sobre as situações ao seu redor, escreva nos comentários: Senhor, aumenta meu discernimento espiritual.
No próximo bloco, vamos falar sobre o sétimo sinal, a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Você já sentiu Deus falar com você de formas inesperadas? Então, não perca o próximo ensinamento. Sinal 7. Sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Um dos sinais mais preciosos de que o Espírito Santo está transformando sua vida é quando você começa a perceber e reconhecer a voz de Deus de maneira mais clara. Esse é um grande privilégio, pois o próprio Senhor deseja se comunicar conosco, nos direcionar e nos ensinar o caminho certo. Antes, talvez você vivesse sem perceber quando Deus estava falando com você. Mas agora, de repente, você sente que Ele se manifesta de várias formas, através da leitura da Bíblia, de uma pregação, de um louvor, ou até mesmo em um momento de silêncio e oração. Isso acontece porque o Espírito Santo nos ensina a distinguir a voz de Deus das distrações do mundo. João 10:27 nos diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Esse versículo nos mostra que Deus fala com seus filhos e que aqueles que são guiados pelo Espírito conseguem discernir essa voz. Talvez você já tenha passado por momentos em que sentiu uma paz inexplicável ao tomar uma decisão ou, pelo contrário, um incômodo interno te alertando sobre algo errado. Essas são formas que Deus usa para nos guiar. Quando o Espírito Santo está operando em nós, ele nos ensina a confiar mais na voz do Pai e a seguir seus direcionamentos. Se você tem experimentado essa sensibilidade maior para ouvir a voz de Deus, escreva nos comentários: Senhor, fala comigo e me ensina a te ouvir. Esse é um ato de fé que fortalece ainda mais sua conexão com Ele. Sinal 8. Paz em meio às adversidades. Outro sinal poderoso da ação do Espírito Santo em sua vida é a paz que excede todo entendimento, mesmo em meio às dificuldades. Esse é um sinal profundo de transformação, pois significa que você não depende mais das circunstâncias para ter paz. Sua confiança está firmada em Deus. No passado, talvez você se desesperasse diante de problemas, se angustiasse com incertezas ou ficasse ansioso com o futuro. Mas agora, algo mudou dentro de você. Mesmo quando as coisas não saem como esperado, você sente uma paz inexplicável, como se tivesse certeza de que Deus está no controle. Essa paz não vem de nós mesmos, mas é fruto do Espírito Santo. Filipenses 4:7 nos ensina: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Isso significa que quando estamos cheios da presença de Deus, não somos mais dominados pelo medo ou pela ansiedade. Isso não quer dizer que você nunca mais terá preocupações, mas que mesmo diante delas, sua fé permanece firme. Você entrega suas lutas para Deus e confia que Ele já tem a solução. O Espírito Santo nos ensina a descansar no Senhor e a não nos deixarmos ser consumidos pelas dificuldades. Se você tem experimentado essa paz sobrenatural em sua vida, escreva nos comentários: Eu confio em Ti, Senhor, e descanso na Tua paz. Essa é uma poderosa declaração de fé que confirma a transformação de Deus em você. No próximo bloco, vamos falar sobre o 9º sinal. Um desejo crescente de aprender mais sobre Deus e se aprofundar na fé. Você já sentiu essa fome espiritual aumentando em sua vida? Então, continue comigo para descobrir mais sobre esse poderoso sinal. Sinal 9. Um desejo crescente de aprender mais sobre Deus. Você já sentiu um desejo intenso de conhecer mais a Deus? De passar mais tempo lendo a Bíblia, ouvindo pregações ou estudando sobre a palavra? Esse é um forte sinal de que o Espírito Santo está operando em sua vida e te levando a um nível mais profundo de intimidade com o Pai. No passado,
Talvez você se contentasse em ouvir apenas um sermão no domingo ou ler a Bíblia ocasionalmente. Mas agora, algo dentro de você mudou. Existe uma sede por mais conhecimento, uma vontade de entender melhor as Escrituras e de se aprofundar na presença de Deus. Isso acontece porque o Espírito Santo desperta em nós essa fome espiritual. Mateus 5:6 nos ensina: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Deus honra aqueles que buscam conhecer mais dele, e quando nos dispomos a aprender, Ele mesmo nos revela verdades profundas que transformam nossas vidas. Essa busca pode se manifestar de várias formas: um desejo de estudar mais a Bíblia, um interesse maior por cursos e estudos teológicos, a vontade de passar mais tempo em oração, ou até mesmo um incômodo quando ficamos muito tempo sem buscar a presença de Deus. Se você tem sentido essa fome espiritual crescer dentro de você, escreva nos comentários: Senhor, quero te conhecer mais e mais. Esse é um compromisso de buscar ao Pai com mais intensidade. No próximo bloco vamos falar sobre o 10º e último sinal: um coração transformado pelo amor de Deus. Esse é o sinal mais poderoso de todos. Então, continue comigo para essa revelação final. Sinal 10. Um coração transformado pelo amor de Deus. O maior e mais poderoso sinal de que o Espírito Santo está transformando sua vida é a mudança no seu coração. Quando Deus começa a agir, Ele substitui sentimentos negativos por um amor verdadeiro, profundo e inabalável. Esse amor não é apenas por Ele, mas também pelas pessoas ao seu redor, até mesmo aquelas que antes você tinha dificuldade de perdoar ou compreender. Antes, talvez você guardasse rancor, sentisse inveja ou tivesse dificuldades em demonstrar compaixão. Mas agora, algo mudou dentro de você. Você percebe que tem mais paciência com as pessoas, sente vontade de ajudar, perdoar e amar sem esperar nada em troca. Esse é o verdadeiro amor de Deus fluindo através de você. 1 João 4, 7 e 8 nos ensina: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Esse amor transforma não apenas nossas palavras e atitudes, mas também nosso propósito de vida. Passamos a desejar que outras pessoas também conheçam essa paz e essa verdade, e nos tornamos instrumentos de Deus para levar essa mensagem ao mundo. Se você sente que Deus tem te ensinado a amar mais, a perdoar e a agir com mais compaixão, escreva nos comentários: Senhor, enche meu coração com o teu amor. Essa é a maior marca da presença do Espírito Santo em você. Agora que você conheceu os 10 sinais claros da ação do Espírito Santo, prepare-se para a conclusão desse estudo. Há uma mensagem final que pode mudar completamente a forma como você enxerga essa transformação. Se você chegou até aqui, parabéns. Poucas pessoas têm a disposição de buscar entendimento espiritual com tanta profundidade. Isso já mostra que Deus está trabalhando em sua vida de maneira especial. Agora que você conhece os 10 sinais claros da ação do Espírito Santo, é hora de refletir. Quantos desses sinais você já percebeu em sua caminhada? Talvez você tenha se identificado com vários deles, ou talvez esteja começando a notar algumas dessas mudanças agora. Independentemente do estágio em que você está, uma coisa é certa: Deus está agindo. O Espírito Santo não apenas transforma, mas também capacita, fortalece e guia aqueles que estão dispostos a seguir seus caminhos. A maior prova da presença de Deus em nós é a mudança visível que ocorre de dentro para fora. Não são apenas sentimentos, mas atitudes concretas que mostram que o Espírito está moldando nosso caráter para nos tornarmos mais parecidos com Cristo. E essa transformação não para por aqui.
Quanto mais buscamos a Deus, mais Ele nos leva a novos níveis de fé, amor e entendimento. Agora, eu quero te desafiar a tomar um passo de fé. Se esse vídeo falou com você e confirmou algo em seu coração, escreva nos comentários: Senhor, continua a obra em minha vida. Esse simples ato demonstra sua entrega e seu desejo de seguir crescendo na presença de Deus. Além disso, compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas que precisam dessa mensagem. Você pode ser o instrumento que Deus usará para despertar alguém que está buscando respostas. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu gostei. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus, levando esperança e transformação para quem precisa. Antes de sair, tire um momento para ficar em silêncio, ouvir a música de fundo e agradecer a Deus por tudo o que Ele já está fazendo em sua vida. E lembre-se, o Espírito Santo continua trabalhando em você, moldando seu coração e te conduzindo ao centro da vontade de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente. Nos vemos no próximo estudo.